Rádio Contraponto. Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade Contraponto. Ouça agora Thunderbird, um programa de aprendizado e conhecimento deste cliente de e-mail. Instrutor Adair William Knesel. São 9h59. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Contraponto e também da Escola Virtual José Álvares de Azevedo e ao pessoal da sala também. Sejam todos bem-vindos ao mais novo projeto da Escola Virtual, que está intitulado como Thunderbird, que será um projeto de 5 aulas básicas sobre este cliente de e-mail de nome Thunderbird, um cliente de e-mail da Fundação Mozilla, a mesma mantenedora do Firefox, um cliente de e-mail muito leve e muito prático, certo? Que você vai utilizar no seu dia a dia, muito interessante também, possui muitas funcionalidades e muitos recursos bem legais que vocês vão estar aprendendo a utilizar nestas 5 aulas. Antes da gente começar o nosso projeto, só vou passar aqui o e-mail da Rádio Contraponto para quem quer entrar em contato com a gente, fazer alguma pergunta também. É ouvintescontraponto@gmail.com, ok? ouvintescontraponto@gmail.com. Agora eu vou passar aqui a palavra primeiramente ao Valdenito de Souza, da direção da escola, e depois a Suilan. Valdenito, boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite, pessoal da escola, da sala e o pessoal da Rádio Contraponto. Então eu fiz questão de Fala mais próximo do microfone. Eu fiz questão de fazer um registro aqui e principalmente parabenizar o nosso companheiro Adair por esse projeto novo, que eu tenho certeza que vai ter um público aqui interessante, porque é um aplicativo muito interessante e conforme nós falamos na aula anterior, quem adotar esse programa da Mozilla como seu cliente de e-mail vai deixar de ter problemas de adaptações a outros programas de e-mail. Porque ele, na proporção que ele se renova, que ele lança novas versões, a característica dele não muda. Então não tem aquele problema do Windows, né, que saiu do Outlook para o Windows Live Mail, aí você vai ter que se adaptar a um novo programa, vai ter aquela dificuldade de acessibilidade. Então o Thunderbird, além de ser um programa muito interessante, ser um software livre, é um programa fácil de usar e você vai ter essa grande vantagem de criar uma cultura sobre ele e não vai ter mais problema de adaptação. Então eu parabenizo o Adair por mais esse projeto aqui na nossa escola e agora eu passo a palavra para a nossa diretora, a diretora da escola, a Suilan Lira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Contraponto, a todos que estão no estúdio nesse momento. Gostaria de dar as boas-vindas ao Adair com mais esse projeto, essa nova oficina de Thunderbird. Vai ser muito útil para todos nós. Eu vou ficar recepcionando os e-mails das pessoas hoje, e mais uma vez eu vou repetir. O e-mail da Rádio Contraponto é ouvintescontraponto@gmail.com. E é isso aí, vamos dar continuidade à nossa primeira aula. É para você, Adair. 20h03. Bom, como nós estávamos aqui comentando na semana passada e também hoje, mais uma vez aí, o Valdenito levantou um ponto muito interessante do Thunderbird, que ele é um programa muito simples, leve, e conforme ele vai sofrendo as suas mudanças, vai tendo aí as modificações, as novidades, sempre vai ter aquela interface leve. Não vai ser nada difícil você descobrir os novos recursos ou acompanhar as mudanças, porque vai ficar sempre naquilo, né? E para começar aqui, vou passar um rápido resumo do que aconteceu aí na gravação da primeira aula. Depois eu vou estar passando a palavra para os nossos amigos aqui da escola virtual e também se tiver algum e-mail, né, lógico, para estar fazendo aí as suas perguntas e o seu esclarecimento de dúvidas.
A primeira aula, eu apresentei o programa, né? Apresentei as suas funcionalidades e também relatei que o objetivo é trazer realmente para o usuário mais independência na informática e também mais conhecimento, porque nós vimos aí programas populares de e-mail como o Windows Live Email, o Windows Mail, Outlook Express. Estes 3 foram cancelados pela Microsoft, foram descontinuados, né? E o único da Microsoft que continua ativo para desktop, né, é o Windows, o Microsoft Outlook, né, e o e-mail do Windows 8 e 8.1, né. Mas esse primeiro aí, que seria o Microsoft Outlook, também mostra-se um pouco pesado e a gente nota a dificuldade e um pouco de talvez insegurança dos usuários migrarem ao Thunderbird. Então, o objetivo é buscar mais conhecimento, né, e também levar a todos vocês aí um cliente de e-mail que é muito bom e vai ser muito importante no seu dia a dia. Você vai poder também utilizar ele onde você quiser, porque existe também a versão portátil dele. Você pode estar levando aí no seu pendrive e executando aí no seu trabalho, na universidade, enfim, onde você for. É uma alternativa que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar de utilizar e não vão, aliás, querer mais largar, né? Então, na primeira aula passamos isso e depois fizemos a criação da nossa conta, né, de e-mail. Antes, porém, nós fizemos download e instalamos o programa. Mais uma vez, está falando aqui que o endereço para vocês sempre estarem baixando a última versão do Thunderbird é http://br.mozidev, né, mozidev.org, se não me engano, ou .com. Agora não estou muito recordado, mas é um desses endereços aí. Você dá Enter e o primeiro link ali que aparece é para você baixar o Thunderbird, né? A mais nova versão. Agora, só confirmando aqui, é .org, tá? .org/Thunderbird, beleza. Você entra ali, então, nesse endereço e clica ali em baixar Thunderbird, que é a última versão. Ok, tendo feito download, você faz a instalação. Um minutinho, só Pode uma falar. adendo aqui, uma curiosidade. Esse Thunder aí é trovão, não é isso? Seria o pássaro trovão, é isso? Na tradução livre é pássaro do trovão, né? Ou pássaro e o trovão, né? Quem queira fazer uma tradução livre seria isso mesmo. Então, fazemos aí o download do programa e depois seguimos para a instalação, que é bem tranquila, né? Você só precisa clicar ali, dar uns 3 ou 4 enters ali, sem precisar modificar as opções, e o programa já vai estar instalado no seu computador. Depois da instalação, você vai ter ali a caixa de seleção para você executar o Thunderbird após concluir a instalação. E depois você vai ali em concluir, né, dá um enter, e vai abrir, se for a primeira vez que você esteja executando o Thunderbird, vai abrir uma janelinha de bem-vindo. Essa janelinha de bem-vindo ali é que você vai dar o pontapé inicial para começar a configurar as suas contas de e-mail, né, ou a sua conta de e-mail, caso você tenha várias. Uma coisa bem interessante também é que ele também permite que você trabalhe com várias contas de e-mail ao mesmo tempo. Então, você vai dando tab até falar ignorar isso e usar meu e-mail existente, que aquela janelinha de bem-vindo ali oferece uma opção de criar conta de e-mail ali em alguns servidores, mas você clica ali e vai pedir para você preencher algumas informações, como seu nome, seu e-mail, senha, uma caixa de seleção para memorizar a senha ou não, né? Aí você clica ali em continuar e espera um pouco até que ele faça aí a verificação no banco de dados da Mozilla. Depois que termina a configuração e também a busca de dados, você pode dar tab depois ali de memorizar a senha. Você vai com tab até memorizar a senha. Vamos utilizar o memorizar a senha como ponto de partida. Depois disso, você dá um tab e vai ter 2 botões de opção para você estar verificando. IMAP pastas remotas
e POP3, manter mensagem no computador. Como é um curso básico, eu não vou me aprofundar muito em cada opção, mas primeiramente você pode estar escolhendo o POP3 por uma coisa bem básica mesmo que você vai estar utilizando. Porque o POP3 vai manter a mensagem no seu computador, enquanto que o IMAP traz as pastas do seu servidor Gmail. Tá? Utilizando aqui como exemplo o Gmail, ele traz todas as pastas, enviados, itens excluídos, lixeira, todos os e-mails, a caixa de entrada toda, né? Enfim. Mas vamos deixar primeiramente no POP3. Mais para frente a gente pode estar tratando a diferença mais profunda entre esses dois protocolos de envio e recebimento. Depois disso, você não precisa clicar mais em nada. Por quê? O Thunderbird ele faz tudo automaticamente. Ou seja, as configurações, como no caso aqui, POP3, Porter SMTP, autenticação de segurança, requisição de senha, ele faz tudo, ele configura tudo automaticamente, né? Então, ali você só precisa caminhar com o tab até concluir, dá um Enter. Beleza, espera um pouco e ele volta ali para a janelinha do Thunderbird. Você precisa procurar agora com o tab uma vista em árvore, né? O JAWS ele vai ler vista em árvore e o NVDA vai ler árvore. Ali vão ter algumas pastas, como a pasta da sua conta de e-mail, a caixa de entrada, primeiramente, e a lixeira, que são os únicos itens agora. Por quê? Porque é a primeira vez que você está executando o Thunderbird, e então ele não tem muitas pastas ainda. Após isso, você vai fazer aí algumas configurações para diminuir as suas passeadelas com o tab, né? Porque você dá muita passeada ali com o tab até encontrar a árvore, a barra de ferramentas, é uma barra de filtragem, mas você precisa fazer mais duas configurações e ele fica bem leve. E você, acho que com 2 tabs aqui, você já consegue entrar na lista de pastas e também lista de e-mail. Primeiramente, a gente fez o seguinte lá, a gente deu Alt, foi ali com seta direita até exibir, né? Até exibir, para conferir, até exibir. Aí você vai ali em barra de ferramenta, né? Desce uma vez ou sobe, tanto faz. Barra de ferramenta, dá uma seta direita e clica ali com Enter em padrão. O que acontece ali em padrão? Ele vai tirar uma daquelas guias onde o nosso leitor lê padrão, tá? E ali no menu exibir de novo, nós também podemos ali nessa barra de ferramenta e clicar em barra de filtragem. Daí vai sumir aquele lá onde diz filtrar, barra de ferramentas, alguma coisa assim. Ou seja, você está na lista de pastas, dá um tab e já cai na lista de e-mails direto. Ô, Adair. Só um minutinho. É uma questão de mais praticidade, tá? Micael, daqui a pouco a gente abre para as dúvidas, beleza? Ok. Então aí, bom, feitas essas configurações, deixando o programa mais leve, agora a gente vai enviar o nosso primeiro e-mail. Porque já está tudo configurado mesmo, né? Então a gente vai fazer aqui o envio de e-mail. Você pode dar Ctrl N de navio e o primeiro campo é o para, onde você pode estar digitando o endereço do destinatário. Depois, com tab é o assunto e mais um tab é o corpo do e-mail, onde você vai estar digitando, né? Digita aí o que você quiser. Depois você dá um Ctrl Enter para enviar, depois mais um Enter para confirmar o envio. Depois, o que eu fiz? Eu também ensinei uma outra configuração, né, ali de resposta, né? Porque geralmente hoje em dia, né, o Thunderbird já está vindo como padrão, então enviar a resposta acima da mensagem. Essa configuração, graças a Deus, a gente não precisa mais ter o trabalho de fazer, né, em cada conta. Então é bem tranquila essa questão de resposta, né? Você já responde, ela fica acima já da mensagem sem nenhum problema, né? Aquela janelinha lá bem intuitiva e bem interessante também, certo? 20 horas e 13 minutos. Se tiver mais algum item da aula aí que eu tenha me esquecido, você pode também estar me lembrando, mas no resumo rápido é isso, né? A gente fez aí essas configurações, né? Enviamos
o nosso e-mail e também aprendemos a receber, né? Aprendemos a receber. Quando chega aí um e-mail, né? Você pode estar verificando que ele vai sonorizar, né? Vai tocar um sonzinho aí característico do Windows e depois você pode estar conferindo na sua caixa de entrada. Essa vista em árvore, quando você chega na conta de e-mail que você quer, você pode expandir, você expande ela aí com seta direita ali e vai com a setinha ali até a entrada para verificar. Aí você dá um tab e vai cair numa tabela. E é nessa tabela que você encontra a lista de e-mails. A lista de e-mails ali. Você vai poder até notar que o seu leitor de tela fala entrada 1, porque quer dizer que tem uma mensagem aí não lida. Aí é que entra uma outra configuração que a gente fez ali também. Para que as mensagens não fossem marcadas automaticamente como lidas. Como é que é essa configuração? Primeiro eu vou explicar que essa opção eu gosto sempre de habilitar para que o Thunderbird ele não marque diretamente as mensagens como lidas, é você que vai marcá-las, porque aí você pode saber quantas mensagens tem na sua caixa de entrada. Por exemplo, assim, ó, você está na lista de e-mails e dá um Shift Tab e quer ver quantas mensagens tem mais que você ainda não leu. Aí vai falar entrada 5, ou seja, tem mais 5 mensagens que você ainda não leu, né? Você ainda não leu e que você ainda precisa verificar o seu conteúdo. Então, para você habilitar essa opção ali, você tem que dar Alt no Thunderbird em qualquer local, né? Você dá Alt e depois vai com seta direita até Ferramentas. Depois você vai subir duas vezes, né? Até Opções. Aqui no meu eu subi 3 por causa de um addon do Thunderbird que eu tinha instalado, mas geralmente são 2 setinhas para cima. Até Opções. Você dá Enter e desce aí na guia avançada. Você dá Tab e vai falar guia geral. Depois você dá uma seta para a direita e fala guia leitura e exibição. Aí você dá um Tab e vai encontrar ali uma caixa de seleção onde diz marcar automaticamente as mensagens como lidas. Você desmarca com barra de espaço. Se você quiser marcar uma mensagem como lida estando na lista de mensagens, você só dá uma aplicações, uma letra C e um Enter. Beleza, tá? Como lida você já leu. Bom, outro tab nessa janelinha de opções ali, você vai encontrar 3 botões de opção. Sendo que o primeiro vai mostrar uma mensagem numa janela existente, o segundo numa nova janela e o terceiro numa nova aba, como costuma falar aí os programas, né? Ou seria também numa nova guia, como vocês preferirem. Eu deixo sempre para ele abrir em janela existente, porque se eu deixar em nova aba ou nova janela, ele vai abrir, no caso, numa nova aba, ele vai abrir numa nova aba que você precisa dar Ctrl Tab, né? Para intercalar aí. Numa nova janela, eu não deixo também, porque eu prefiro deixar em janela existente, sendo que entre a janela existente e uma nova janela não existe muita diferença, mas de preferência eu resolvi deixar essa primeira opção. Beleza, as configurações básicas ali foram feitas. Aí você dá um Tab até OK botão, né? De falar OK botão, você dá um Enter, OK botão. As opções ali estarão salvas, certo? Não salvas. E você já pode utilizar o seu Thunderbird. Lembrando que para responder um e-mail, né? Isso eu também havia ensinado na primeira aula. Você dá um Ctrl R, tá? Aí você responde e-mail e depois o método para enviar é o mesmo, certo, gente? Então, basicamente da primeira aula a gente fez essas configurações, tá? Voltando lá no início das configurações das contas de e-mail, muita gente, talvez algumas pessoas aqui da sala ou quem está ouvindo a gente na rádio, deve trabalhar numa empresa em que tenha servidor interno. O que acontece no servidor interno é que tem um e-mail próprio da empresa. O Thunderbird pode configurar, mas aí o que acontece? Você precisa saber as informações manuais desse servidor, como porta SMTP, POP3 ou IMAP, e enfim, né? Você precisa estar com esse
esses dados em mãos para você colocar nas configurações da conta ali, tá? Porque servidor interno de empresa, até onde eu sei, o Thunderbird não identifica, correto? O Thunderbird não identifica e você tem que fazer fornecer essas informações para que ele possa configurar. Uma hora aí, eu posso estar gravando também numa das aulas como fazer uma configuração em um servidor independente, um servidor que não está no banco de dados da Mozilla, certo? Então, agora são 20 horas e 19 minutos. Lembrando mais uma vez que o e-mail da Rádio Contraponto é ouvintescontraponto@gmail.com, né? Se você quiser enviar sua pergunta aí, a nossa colega Suilan vai estar responsável para ler aqui no ar, ok? Então, agora a gente está abrindo um espaço para o pessoal aqui da Escola Virtual, para vocês estarem aí fazendo as perguntas ou também esclarecendo alguma dúvida desta primeira aula. Micael, você gostaria de fazer a primeira pergunta, era isso? Aham. Pode fazê-la. Fale antes da sua cidade, né? Para o povo aí saber de onde você é. Boa noite, verdade. seja bem-vindo. Boa noite, eu sou Miguel de Guarulhos. E a minha pergunta é a seguinte: eu estava fazendo as configurações aqui normalmente, só que quando eu fui olhar se tinha lá para desmarcar a tal da barra de filtragem, não aparecia. Quer dizer, não está aparecendo, só tipo assim, eu vou lá, né? Eu já desmarquei aquela barra de ferramentas lá, se não me engano. E aí eu fui dando a seta para baixo e vi que já aparecia layout submenu, alternar submenu, não aparecia aquela barra de filtragem, alguma coisa assim. Por que será? Será que eu tô com a versão mais antiga? Não. Aliás, você acabou de me lembrar de um detalhe, tá? A versão atual do Thunderbird, pessoal, é a 24.4.0. Mas isso não influencia, tá, Micael? Lá em exibir, no submenu bar de ferramentas, é que está a barra de filtragem, certo? Ah, tá. Obrigado. Ok, disponha. Mais alguém? Daí, meu nome é Marcos. Marcos, boa noite, Marcos. Da onde? Boa noite, amigo. Estou falando aqui de Santa Catarina, de Florianópolis. Opa, meu conterrâneo. Que beleza. Muito bem. Então, qual é a sua pergunta, a sua dúvida? Seguinte, a primeira, eu queria colocar o seguinte, que eu também fui fazer essa desmarcação aí da barra, e no meu Thunderbird, a padrão estava marcada e essa barra de filtragem já estava desmarcada no meu, daí não desmarquei. Mas o que eu queria colocar para ter é o seguinte: eu instalei o Thunderbird no Windows 7 e no XP. Aqui eu estou usando com o XP e para testar também instalei no 7. Só que no 7 ele fala para mim o seguinte: quando eu abro o Thunderbird, que eu vou entrar nele, que eu abro como se fosse um programa, ele aparece uma janela de integração. Pergunta se eu quero integrar ele no Windows ou se eu não quero integrar ele no Windows. Já no XP não aparece essa janela. Só que eu não integro, porque se eu integrar ele no Windows, eu vou ficar com ele sendo como meu navegador padrão, como meu cliente de e-mail padrão. Eu queria saber se eu tenho como fazer para essa janela não aparecer mais. É só você desmarcar na lista do que você precisa marcar, entendeu? Tipo ali, aparece uma lista, é só você desmarcar cliente de e-mail padrão. Aliás, foi até bom você falar sobre isso, porque eu não comentei isso na primeira aula, porque eu sabia que em algum sistema não ia aparecer. Primeiro porque tem sistema que não tem cliente de e-mail instalado, né? Tem pessoas que não instalam cliente de e-mail no Windows, então eu deixei para a gente fazer essa explicação aqui hoje mesmo. Realmente você tem que desmarcar essa opção, vai ter uma lista de opções ali que você caminha com as setas, né? Tornar o aplicativo de e-mail padrão, de new group e também de RSS. É só você desmarcar ali, beleza? Ok, tudo certo. Outro detalhe, se você ir com tab, só um minutinho. Outro detalhe, se você ir com tab também, vai ter ali sempre fazer essa verificação e iniciar, alguma coisa assim. Você também pode desmarcar, né? Caco, você gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite. Ok, boa noite amigos, eu sou Caco aqui de Uruguaiana e
Tem alguém que está mantendo pressionado contra aí direto, hein? Desde o início do curso. Mas o que eu quero saber, eu estou cheio das dúvidas aqui, né? Mas uma das minhas principais dúvidas é quanto a salvar anexos. Eu salvo muito anexo aqui. E observo que para salvar anexo aí no Thunderbird é uma luta, tem que dar 400 voltas. Existe a maneira de simplificar esse caminho? A maneira mais fácil, que é a que eu utilizo aqui, eu estou em cima da mensagem, dou um Alt, deve falar barra de menus, arquivo, submenu Alt A. Beleza? Depois de pressionar do Alt, você solta ele, né? Não mantém pressionado. Ok? Depois você dá um M de mensagens, também não mantém pressionado, solta. Dá uma letra X, solta também. Ali aparece a lista de anexos, que você pode estar vendo com as setas. Essa lista está como um submenu, que você pode, depois desse submenu, ele dar uma seta para a direita, e escolher entre abrir e salvar. Né? Abrir, no caso, só para exibir esse anexo aí com o programa padrão. E depois a opção de salvar, que você vai salvar como, né? Que é aquela janelinha de salvar como no Windows. Também existe ali a opção de abrir todos e salvar todos. Isso fora do submenu do anexo. É lá na lista de anexos. Tem ali abrir todos e salvar todos. Salvar todos, você define uma pasta onde salva todos eles de uma vez. Certo? Certo. O que me ajudou foi este Alt A MX. Quer dizer, eu vou em cima da mensagem que tem anexo, dou Alt A MX e já caio na lista de anexos, né? Não, você não precisa nem dar o Alt, basta dar o A, o Alt, né, como eu falei, soltar e depois pressionar o M direto, que já vai lá no submenu mensagens, né? Ah, positivo. Então, Alt MX. Isso mesmo. Tá, outra coisa daí. Bom, eu tenho mais dúvidas, mas vamos tocar o barco mais pra frente e te pergunto mais alguma coisa. Caco, diminui seu microfone um pouquinho, Caco, tá muito alto o volume. Certo, só acrescentando aqui, só acrescentando aqui o que o Caco havia comentado, aí entra de novo aquela questão do Valdenito. Vamos voltar um pouco no tempo aqui e falar que nas versões antigas do Thunderbird, para salvar anexo, era simplesmente dar um Alt AX. Era bem mais fácil. E depois o que acontece? Está no submenu mensagens, né? Então, voltando aquilo lá que o Valdenito, que eu havíamos comentado, mudou a questão de salvar anexos, mas não se tornou impossível de localizar, né? Ou seja, vocês repararam que no Thunderbird houveram mudanças, mas nada tão drástico, podemos dizer assim, né? Então, aí, em vez de ser Alt A, é Alt M. Mas eu não dou Alt M direto porque, tipo assim, seguro o Alt e pressiono o M e solto. Aqui, ele não está funcionando, não sei se é algum problema ou o que, mas eu dou Alt, o M e o X separadamente, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Adair, é o Fábio. Fábio, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Você é da onde? Franca, São Paulo. Muito bem, pode perguntar. Adair, essa questão de colocar o Thunderbird para ficar baixando os e-mails cada 1 minuto, porque o legal mesmo é a gente fazer uma configuração para baixar na hora que você desejar, porque você está lendo um e-mail e ele fica baixando as mensagens. É complicado, não tem como mudar isso? Tem sim, e eu coloco aqui 1 minuto porque é o que eu estou mais habituado a fazer, né? Mas você pode colocar, por exemplo, assim, o ruim do Thunderbird, cara, é que só funciona em minutos, velho. Aí você tem que fazer o seguinte: 60 minutos, 1 hora, 120 minutos, 2, 180, 200 minutos, 300, 350. Você tem que definir assim, ou 500 minutos, 1000 minutos. Aí você tem que usar um pouco a calculadora para calcular quantos minutos vai dar, por exemplo, 6 horas, né? Infelizmente, aliás, você comentou algo muito interessante. Seria sim muito legal que desse no Thunderbird para definir 1 hora exata, por exemplo, todos os dias às 13 horas e 55 minutos, todas as sextas-feiras às 21 horas e 15 minutos. Seria muito interessante que existisse realmente. Você tocou numa parte que, bom, como o Thunderbird é um programa leve, ele está aberto a melhorias, né? Eu posso inclusive estar até contatando o suporte do Thunderbird para a gente fazer esse pedido, né? Porque
É muito interessante, Fábio. Eu gostei da sua Então, colocação. porque eu abro ele, por exemplo, eu não quero que ele baixe as mensagens agora, eu vou ler primeiro as que eu já tenho. Eu não quero que ele baixe agora. Aí, para ele baixar, bom, agora eu quero baixar, eu dou um comando, ele começa a baixar, entendeu? Bom, quanto a comando, existe uma solução sim. E agora vocês vão saber qual é. Seguinte, no Thunderbird, na janelinha isso só explicando aqui que funciona para cada conta em específico, tá? Você vai ter que configurar isso para todas as contas que você quer. Localiza a conta que você quer lá nas pastas, dá a aplicação, sobe até configurar, né? E dá um tab até a falar. Verificar novas mensagens ao iniciar, desmarcado. Desmarque essa caixa aí. E a outra, verificar mensagens a cada, desmarca também. Depois você vai até OK. E a hora que você quiser, vai na conta desejada e dá F5. Ou então, se você quiser receber para todas as contas, Shift F5. Certo, Fábio? Você entendeu? Olha, é isso daí que eu precisava, muito bom. Legal, isso aí é importante demais. Com certeza. E não deixe de ser também interessante a opção de receber a hora que você quiser. Tipo, como eu estava comentando antes, né? Seria também legal ter essa opção. Porque eu já não gosto de apertar o F5, né? Mas é um comando interessante que agora eu passei aqui e que com certeza muita gente gostou, né? Porque vai receber a hora que quiser os e-mails sem atrapalhar aí. Porque realmente, quando tem gente que está muito ocupada, aquele barulhinho do Windows tocando direto que está vindo e-mail, incomoda mesmo. Aliás, o Thunderbird tem uma coisa interessante, que ele toca somente uma vez o som. Depois, se você não verificar em que conta de e-mail você recebeu, ele não toca mais o som. Ele só verifica a partir do momento que você identificou uma mensagem e a leu. Aí ele já toca o som novamente, né? É interessante essa característica também. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Adair, Vidal. Vidal, boa noite. Da onde, Vidal? Francisco Murato, São Paulo. Adair, você pode passar esse caminho de novo para desmarcar as caixas? Você vai na conta que você quiser configurar, certo? Naquela vista em árvore, certo? Confere? Confere. Localiza com a seta para cima a conta que você quer, certo? Até ele falar, por exemplo, assim, Vidal, não sei o que, @gmail.com expandido. Ou recolhido, tanto faz, certo? Certo. Você dá aplicações, sobe até configurar. Deixa na primeira guia ali, não desce, não faz nada. Dá tab e desmarca ali. Verificar novas mensagens ao iniciar. Desmarca. Depois, verificar novas mensagens a cada. Desmarca. Ou simplesmente não desmarca, mas deixa o campo minutos como 0. Né? Mas eu acho que desmarcar é mais seguro, certo? Certo. Depois você pode dar OK. Né? Aí automaticamente já desmarca aquele 1 minuto? Sim, você pode ver que o campo de minutos some, né? Ele desaparece. Ah, legal. Aí para Opção interessante. F5. Isso mesmo, F5. Aliás, esse comando, eu agora aqui achei ele muito interessante mesmo. Nunca prestei muita atenção nele, sabendo da utilidade dele, mas como eu falei, né? Não sou de ficar apertando F5 muito, mas olha, ajuda realmente muita gente que precisa. Gostei. Valeu aí também pela força aí, Fábio, né? Enfim, você que fez a sugestão. Mais alguém gostaria? Adair, Boa. aqui é o Rodolfo. Rodolfo, da onde, Rodolfo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu sou de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo. Ok. Eu estou usando Thunderbird aqui, só que eu estou usando via IMAP, né? Eu não estou usando no POP, que nem eu vi na aula ali. Tem como criar um filtro para um e-mail, tipo, que eu vi que no Gmail tem, né? Na página do Gmail eu vi que tem lá para criar que você tem que criar o marcador, para depois criar o filtro, para quando... Tipo aquele negócio que tinha no Outlook, sabe o que é? Que tinha aquelas regras para mensagem, que você coloca, para receber e-mail de tal remetente, de tal assunto, numa pasta X, né? No Gmail eu sei que tem, mas tem como fazer isso no Thunderbird?
Eu vi que tem como fazer para o remetente, mas tem como fazer para assunto também? Isso não vai interferir no Gmail? Seriam as tais regras de mensagens, né? Isso. Aquele Sim, negócio de regra perfeitamente para mensagem possível. no Outlook. Sim, perfeitamente possível, né? Isso a gente vai estar vendo em aula. Aliás, está no plano dessas 5 aulas básicas, viu? Inclusive, vou aqui ressaltar que é filtro para tudo: assunto, remetente, conteúdo do e-mail, inclusive, né? Você pode filtrar por conteúdo de e-mail. Se você recebe muito spam, por exemplo, às vezes você não precisa nem utilizar o filtro anti-spam do Thunderbird, que esse filtro anti-spam será abordado em uma parte mais avançada, mas você pode criar filtro para tudo que você imagina, né? É só você, por exemplo, assim, se você queria criar aí um conteúdo que tenha no corpo da mensagem alguma coisa que você sabe que é spam, por exemplo, aproveite agora, porque você sabe que muito spam é propaganda, né, gente? É aquilo que mais incomoda o cidadão. E, enfim, a gente tem que dar um basta nisso, né? Enfim, é filtro para tudo mesmo, certo, Rodolfo? Ah, beleza. Eu pensei que fosse só aquele negócio do Outlook, que fosse só remetente, assunto, não sei o quê. Não, mas como ele está no plano de aula, você pode explorar lá em ferramentas a opção filtros para mensagens. Lembrando que os filtros também você pode configurar para cada conta em específico. Olha que interessante. Ah, tá. Então não preciso ir lá na página do Gmail e Não. e criar. Mas aí eu vou ter que criar, por exemplo, eu quero criar um filtro, por exemplo, para informática sem barreiras. Eu vou ter que criar uma pasta para ela também, né? Isso, você tem que criar uma pasta. O que eu recomendo você fazer? Crie a pasta dentro da conta de e-mail que você quer aplicar o filtro, sabe? Ah, tá. 20 horas e 36 minutos. Fábio, pode falar? Eu gostaria que você desse aquele caminho novamente para desmarcar, para não deixar a cópia no servidor. E no caso de esvaziar a lixeira porque vai aquelas pastas de armazenamento, não pode comprometer, sobrecarregar o Thunderbird? Na verdade, ele sobrecarrega o servidor, certo? Tá, você se refere para apagar a mensagem do servidor, não é isso? Isso, e no próprio programa não fica nada guardado? Você pode apagar os e-mails com Shift Delete. Se você der Delete, vai para a lixeira, sabe? Entendi. Roda aí. Oi? É o seguinte, eu aqui, esses dias eu não conseguia mais baixar nenhum e-mail, porque eu estava com uns 50 megas reservados para o Thunderbird lotados, não tinha mais espaço para nada, porque eu tinha feito uma configuração errada. Ele estava agora nunca apagar os e-mails. Aí nesse caso ele segura tudo. Agora eu mudei a configuração e estou recebendo de novo. Beleza, a gente teve eu até estava achando no dia que você comentou comigo no Skype que o problema era espaço em disco mesmo, né? E nem questão do programa, mas se configurou, também. Beleza, então. Olha só, passando aqui o caminho que o Fábio solicitou novamente, você vai daquele mesmo modo lá, procura a conta que você quer lá naquela lista de pastas, dá aplicações, sobe até configurar e desce na guia servidor ali, desce com a setinha até servidor. Aí você dá tab, ela fala ali, deixar mensagem no servidor, desmarca aquela caixinha, certo? E aí você depois dá tab até o OK. O que acontece? Ele vai sempre apagando a mensagem depois que recebe no servidor. Agora eu vou estar ensinando aqui na oficina mesmo, direto, uma outra caixa bem interessante, está lá nessas opções também. Só que daí, em vez de ser em servidor, você desce até em espaço em disco. Quando você desce em espaço em disco, você dá tab. Você dá tab, daí ele fala assim, para aumentar o espaço em disco, excluir todas as mensagens, tá? Você dá uma seta para baixo, ele fala, excluir todas, exceto as últimas. Se você der mais um tab ali, né? Aí ele fala, as últimas 2.000 mensagens. Aí ele vai excluindo sempre as mensagens do servidor e deixando as últimas 2.000. Ou seja, isso não vai
sobrecarregar mais a sua caixa de entradas do Gmail. Do Gmail que eu falo do servidor, porque uma vez uma pessoa que comentou comigo que estava com a caixa de Gmail tão lotada que não conseguia mais enviar e receber. E que ele fez? Configurou ali no Thunderbird e aí, claro, teve que apagar alguns e-mails do Gmail para evitar problemas, mas foi bem tranquilo, certo? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, Adair. Boa noite, você é? É o Mesaque de Campinas. Opa, você é de Campinas, seja bem-vindo. Qual é a sua pergunta? Bom, Adair, é o seguinte, eu quero fazer duas perguntas em uma para resumir o tempo. Eu tenho aqui instalado, eu uso o Windows Mail, né? O Windows 7 a gente usa mais o Windows Mail. Por exemplo, se eu instalar aqui o Thunderbird e configurar ele com a mesma conta que eu tenho configurada o Windows Mail, não vai dar nenhum conflito? E outra coisa, outra pergunta. O Thunderbird possui aquele campo que tem o para e possui o campo também que tem o CC e o CCO ou não? Possui. Possui, tá? Você pode, ali quando você dá Ctrl N para enviar um novo e-mail, você dá Shift Tab e vai escolhendo uma caixa de combinação para CC ou CCO. Respondendo a sua primeira pergunta, não vai dar nenhum conflito, tanto que você use um cliente por vez. Fecha um e utiliza outro, né? Certo. Ok, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de estar fazendo? Uma colocação também? Se quiser para implementar. Sim, quem? Marcos de Santa Catarina. Ah, sim, Marcos. Seria interessante, Adair, eu na verdade já usei aqui, mas tu desses uma explanada aí pra gente. Como a gente faz, por exemplo, para enviar uma mensagem, eu envio, por exemplo, um e-mail para você e daí eu quero enviar esse e-mail com cópia carbono e com cópia carbono oculta para outra pessoa. E eu tentei fazer isso aí, mas meio que me enrolei, mesmo acabou não dando muito certo. Se tu pudesse dar uma passada nisso aí também, para assim, tá trazendo esses passos aí como se faz, porque eu não sei, eu fiz assim, eu fui lá no para, digitei o e-mail para que eu queria enviar. Daí eu dei Shift Tab, daí apareceu lá o para, o CC, CCO. Daí eu dei uma seta para baixo, fui no CC e dei um Tab. Daí digitei o e-mail da outra pessoa. Só que o que ocorreu? Que daí lá no campo para ficou o segundo e-mail que eu tinha digitado. O e-mail que eu tinha digitado primeiro apagou. Não sei se fiz alguma coisa errada ou o que houve. 20 horas e 42 minutos, 20 e 42, você precisa fazer o seguinte, separar os e-mails com vírgula. Você está no CCO, vai dar um tab, como você disse, só que ali você só digita os e-mails e os separa com vírgula. Eu pergunto, estão me ouvindo? Sim, boa noite. Thiago Florentino aqui de São Paulo, né? Nossa, só tem paulista hoje aqui, né, gente? Que coisa, rapaz. Isso aí catarinense aqui tem muito pouco, velho. Mas pode fazer a sua pergunta aí. Você comentou aí de filtros, né? É possível também criar um filtro no Thunderbird para bloquear o e-mail de determinadas pessoas, por exemplo? Você não quer mais que fulana não te incomode mais, aí você bloqueia por e-mail. Tem como fazer também? Aí é questão de você também marcar para excluir um e-mail, né? Porque ele já exclui. Eu só não lembro se ele manda para lixeira ou se ele exclui definitivamente, né? Mas a gente pode estar vendo também, né? Mas assim, tipo assim, o indivíduo, se o cidadão vai mandar o e-mail e vai voltar, é isso? Tipo, não vai mais ser possível, é isso? Não, ele vai continuar mandando e pelo que eu vi aqui, não tem forma de bloquear, a não ser que você exclua e aí a pessoa vai achando que você... Aliás, existe também uma opção ali que no próprio Gmail, isso a gente pode estar vendo também numa das aulas básicas, dá para você configurar um filtro para bloquear no Gmail, né? No Thunderbird sim, só excluindo mesmo, né? Apaga, mas não dá para configurar o e-mail desejado como spam? Sim, isso dá. E aí ele manda direto para a caixa de spam. Exatamente, manda direto para lá, só que a pessoa não recebe nada de volta, né? Mas aí dá para configurar no Gmail propriamente dito,
uma opção para o remetente que você não quer mais receber e-mail. Não sei se o e-mail volta também para a pessoa nessa opção, mas acredito que deve ser a mesma coisa. 20 horas 44 minutos, faltando aí 16 minutos para a gente encerrar. Temos bastante tempo ainda, bastante aproveitamento da nossa oficina de hoje. Que Fábio pode então. Pode falar. Só um minutinho, gente. Calma aí. Fábio, você. Odair, sobre você ensinou a colocar uma conta. E excluir a conta? Eu não quero mais aquela conta, ou ela deu problema, eu tenho que excluir para colocá-la de novo. Boa. Na mesma opção, ali onde eu falei, você procura a conta que você quer lá naquela vista de pastas, né? É o nosso ponto de partida aqui lá para as configurações. Aplicações, configurar, tab, ações de conta, botão, submenu. Enter ali, ou espaço, e sobe até excluir conta. Depois é só confirmar. Ah, legal. Só um minutinho agora, só um minutinho só. Micael, você agora? As minhas duas perguntas são: eu fui configurar aquela configuração que você falou do espaço em disco e eu vi que tem um pouco mais de 2000. Se eu escolher, por exemplo, 2200 e alguma coisa. Pode. Contanto que seja um número alto, pode colocar até 20 mil se quiser. Não vai alterar nada, não? Não, porque ele vai escolher os 20 mil e-mails da sua caixa lá, sem sobrecarregar o Gmail. Porque, tipo assim, na minha caixa de e-mail agora, como eu dei uma olhada, tem 7.000 e tantos. Sim, você pode colocar 4.000, 3.500, né, que seria o ideal também. Você que escolhe. Eu deixei 2.000 porque é o padrão. 7.000 e alguma coisa, que eu até esqueci. Mas minha outra pergunta também é a seguinte. No spam, naquela configuração do spam, eu tenho a seguinte pergunta: quando o e-mail tem algum spam, porque eu já vi, ele fica falando sem e alguma coisa a respeito. Ele fica falando sem e mais alguma coisa que eu me esqueci. Porque eu tinha ativado essa configuração antes, mas eu não sabia exatamente o que era. Você pode me explicar mais ou menos o que é isso? Ele está identificando como spam. Se você utilizar o JAL, você vai ver que ele fala lixo, né? Mas nem tudo é spam. E aí você tem que utilizar o filtro de treinamento do Thunderbird, que aí entra numa etapa que a gente vai estar discutindo mais para frente. Mas, por enquanto, vocês podem também estar explorando essa questão de spam, mas com certeza a gente vai ter aula disso também, certo? E a coisa mais estranha também é que quando eu utilizava o JAL... Eram duas perguntas que você tinha para fazer? Peraí. Beleza, vamos deixar rapidinho a vez pro Caco aqui então. Caco, pode perguntar. Ok, não, é o seguinte, o meu Thunderbird me pergunta exaustivamente: você deseja condensar as pastas para ganhar espaço em disco? Eu tenho, na minha maneira de pensar, aqui muito espaço em disco, não era para estar fazendo essa pergunta. Eu devo condensar cada vez que ele pergunta, ou devo ignorar essa pergunta, ou é alguma coisa que está mal marcada? O condensar pastas, ele libera 20 megas no mínimo quando ele precisa, né? Porque é a mesma coisa que ele compactar o disco rígido do computador para armazenar mais informação. Então, sempre você deve aceitar. Tá, ok. Alguém mais aí que tinha dito aí que gostaria de fazer pergunta, era quem? O Adair Marcos, aqui de Santa Catarina, novamente. Pode falar. Adair, se eu excluir a conta que eu tinha lá, eu vou lá e excluo a conta, automaticamente aquelas mensagens que eu tinha armazenadas, elas vão ser excluídas? E outra coisa que eu quero te perguntar, apesar de não ser abordado, mas existe, por exemplo, a diferença se eu excluir no POP e usando o POP, o protocolo POP, ou utilizando o IMAP, provavelmente, né? Acredito que o POP, se eu excluir a conta, as mensagens vão embora. O IMAP, na verdade, eu tenho como recuperar, que fica tudo sincronizado, né? Não sei se seria isso. Fica tudo sincronizado lá no servidor. Se você configurar o Thunderbird em outro local, ele já vai sincronizar de novo, né?
Mas quando eu excluo a conta, as mensagens elas são excluídas automaticamente daquela conta que tinha recebido, ou as mensagens ficam ali armazenadas? No computador local, tanto POP3 e IMAP são excluídas. Só no computador local, no servidor fica lá. Isso no IMAP, no POP3 é em tudo mesmo. Certo? Correto, ok. Mas alguém gostaria de perguntar? Ô, Dair, eu gostaria de perguntar. Mikael novamente aqui de... Só um minuto. Quem falou primeiro aí? É o Ailton, Dair. Vou fazer Ok. duas perguntas para você de São Carlos. Pode fazer. Boa noite, Ailton. Boa noite. Ô, Dair, é o seguinte, eu tenho o Thunderbird aqui. É o seguinte, eu gostaria que, tipo assim, no Outlook, no Windows Mail, a gente vai pela ordem alfabética. Eu deixava aquela opção de ID marcado. Aqui no Thunderbird, eu marquei essa opção, mas quando você vai pela letra, ele não vai. Você quer um assunto para procurar um e-mail, ele não vai. Outra pergunta é o seguinte, eu configurei os filtros para as regras das listas, e quando às vezes os e-mails, mesmo configurado no filtro, você vai na caixa de entrada, os e-mails da lista estão caindo na caixa de entrada. Eu gostaria de saber por que acontece isso, se tem como arrumar isso. Primeira pergunta, a sua resposta é que você, para procurar o e-mail que você quer, você tem que fazer uma pesquisa na opção de pesquisa do Thunderbird, certo? Aí você pode pesquisar por assunto, por remetente, palavra, enfim, certo? Certo. A segunda questão, primeiramente, como você configurou o filtro? Só para a gente ter uma noção de como é que é. Eu configurei, eu criei a pasta, cada lista que eu participo, eu criei a pasta e fui lá na opção de criar filtro e mensagem. Aí fui fazendo as configurações de cada uma, aí foi pela, tipo assim, cada lista ela tem um nome, né? E tem aquele abre-chave e tem um nome da lista. Eu coloquei entre chaves e cada uma regra eu fui fazendo isso. Mas você criou o filtro por assunto? Por assunto. Ué, que estranho. Ô Adair, aconteceu esse caso aqui comigo, com a lista do arquivo sonoros. Aí eu fui descobrir, o moderador estava mexendo nas configurações. Aí, cada vez que ele mudava lá, eu tinha que criar outra regra. Então pode ser que seja isso também. Ah, sim. Aí eu vou dar uma faceta para vocês aqui. Eu crio regra por e-mail da lista. Tá? Eu não crio mais por assunto, justamente para não acontecer isso. Sabe? Eu vou mudar a minha, daí, porque as minhas estão acontecendo isso. Eu vou mudar, então você configura pelo e-mail, isso? Sim, por e-mail, exatamente. Justamente para não acontecer o que o Fábio nos relatou. Ah, legal, bacana. Eu vou mudar então as minhas, porque está acontecendo isso. Adair. 20 horas e 52 minutos, faltam 8 minutos para terminarmos a oficina de hoje. Mais alguém gostaria de perguntar? Mesaque de Campinas. Mikael aqui de Guarulhos. Minuto, Mesaque pode perguntar. Já chega a sua vez, rapazinho. Pode perguntar, Mesaque. É o seguinte, Adair. Lá no Windows Mail, tem como a gente criar o catálogo de endereço, né? Onde eu salvo, por exemplo, o seu e-mail, o e-mail do Mikael e assim por diante. O Thunderbird dá essa opção também? Sim, inclusive está na pauta da segunda aula já, o nosso catálogo de endereços. Para você acessar ele, você pode dar Alt F de ferramentas e ali em catálogo de endereços, ou simplesmente dar Ctrl Shift B. Ah, legal. Mikael. B de bola, Daí? Isso, B de bola, B de bola. Legal. Agora sim, Mikael, chegou a sua vez. Então, aquela configuração que a gente fez lá do espaço em disco, ele vai excluir as mensagens toda vez que eu iniciar o Thunderbird, ou ele já vai excluindo direto? Sabe que eu não sei? Sabe que eu não sei essa, mas acho que ele vai excluindo, né? Direto. Não sei, realmente eu não sei. Não sei mesmo. Mas eu acho que ele vai deletando assim que detectar que tenha 2.000 para ser deletado, ele vai deletando. Entende?
8 horas e 54 minutos, né? 20h54, mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite, quem? Aqui é o Gustavo de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Pode perguntar, seja bem-vindo. Obrigado. Assim, quando aí tu colocou ali no menu, no submenu exibir, e ali a barra de filtragem deixou desmarcado, né? Aí quando eu deixo desmarcado, mas aí quando eu reinicio o computador, ou quando eu coloco aquele programinha do Cleamer para limpar os registros, as coisas assim, volta a ficar marcado. Sim, isso quando você... acontece aqui também. Quando eu limpo o computador com Secliner, volta a ficar marcado. Acontece porque ele faz uma limpeza ali dentro, em algum local. Não sei se é no cache ou o que, mas isso realmente acontece. Agora, de acontecer quando reinicia o computador sem nada, sem ter limpo, é estranho, mas quanto à questão de limpar o PC com Secliner, isso acontece mesmo, é normal. Pode ficar tranquilo. Não. Você pode dar F8 também para voltar ao normal, né? Mais uma dica, né? F8? Não, eu digo assim, quando eu reinicio o computador, porque o meu computador eu deixei configurado ali, ele passar o caminho no início, né? Então... tá. Não, mas é normal sim. Isso acontece mesmo. É normal, então, quando passa o programa, ele zera todo o registro, ele tira coisas. Aí ele volta a marcar novamente, né? Isso mesmo. Não, então tá certo. Aí a gente pega e desmarca se quer ou se não quer, né? Aí tem que desmarcar. Se não quer, pode deixar marcado também. Isso mesmo. Então tá, essa é a minha dúvida. Obrigado. Temos 5 minutos ainda. Ailton, pode fazer a sua pergunta então? Odair, nessa questão do catálogo de endereço aí, aqui o meu, como eu importei do Windows Mail, meus contatos de e-mail, quando você dá Ctrl Shift, o Ctrl Shift B lá que você falou, ele fica separado lá os e-mails, não tá tudo junto numa lista. Por que acontece isso? Onde fica exatamente os e-mails? Os e-mails mesmo, né, você diz? Não, os contatos de e-mails, os que estão lá adicionados no Thunderbird, entendeu? Que eu fiz a importação. Fica separado justamente pela importação mesmo, né? Fica separado dos outros. Se você adiciona pelo Thunderbird, ele fica separado em lista separada, não fica junto lá. Bom, temos ainda 4 minutos. Eu vou responder a sua questão aqui e a gente já passa então pro que vai ter na semana que vem. Você pode fazer o seguinte, então. Você pode... Sabe onde você adiciona um novo contato? Sei. Você não clica em OK já. Passa pelo OK e pelo cancelar e mais um tab você escolhe com as setas em que catálogo você quer criar. Sei. Beleza, gente. Vamos... Se alguém ainda quiser fazer mais uma pergunta rápida pra gente encerrar e passar o plano da semana que vem. Posso perguntar mais uma coisinha rapidinho? Vamos lá, rapidinho então. Pode perguntar. Então, assim, meu amigo, é o seguinte. Ali, qual é tem gente que usa o POP3 ali, o protocolo, mas eu uso esse map mesmo, esse primeiro ali, que fica... Ele traz todas as pastas do computador. Eu não sei, eu acho melhor aquele, porque ele traz lixeiro, traz a pasta spam, traz um monte de coisa. E o outro não traz, né? Eu não sei qual é o que seria melhor, mas eu uso o primeiro ali. Eu gosto do IMAP também, né? Mas eu uso aqui o POP3 para me organizar mais, assim, né? Mas aí é da escolha do usuário, né? Daí, a pasta spam fica localizada onde? Na pasta da sua conta. E como que eu consigo chegar até ela? Ali onde tem entrada, enviados, né? Quando você marca um spam. E essa pasta eu já procurei e não consegui localizar, não. Ou então no servidor do Gmail. Certo, ok. Ok, gente, rapidinho aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre catálogo de endereços, tá? E mais algumas outras configurações de alerta de recebimento de mensagem. Vamos ter semana que vem a primeira parte de catálogo de endereços, porque isso é um tema bastante amplo, né? Então a gente vai discutir 2 oficinas sobre catálogo e outras coisas mais. Muito obrigado a todos pela audiência. E na semana que vem estamos aqui às 20 horas, né?
aqui para trazer mais uma oficina. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Um abraço. Boa noite. Ouça agora. Boa noite. Thunderbird. Boa noite, Adair. Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade Rádio